Quando você pensa em espécies sombrias de Star Wars, os Jawas certamente não são a primeira espécie que vem em mente. Visualmente falando, pelo menos, eles não parecem ser nada mais que baixinhos que roubam coisas de vez em quando. Só que o fato da realidade aqui é que os Jawas são bem mais sombrios que muita gente imagina. Para os Jawas se tornarem os monstros que eles são no presente, eles tiveram que passar por puro caos durante a sua longa história. A longa história dos Jawas começa muito antes da criação da própria República. Muito antes, na verdade, da colonização da maioria dos planetas. A espécie primitiva que hoje são chamados de Jawas, no passado eram chamados de Kumonga, uma espécie tecnologicamente super avançada. Durante essa era, milênios antes da criação da República, Tatooine não era um planeta deserto como a gente conhece hoje. Era na realidade um planeta tropical, repleto de árvores, frutas e animais selvagens. E os Kumonga, com sua tecnologia super avançada, eles transformaram esse planeta Amazônia em um paraíso. Seus edifícios majesticos enfeitavam a paisagem, a vida era fácil e a vida era boa. E como consequência, o próximo passo lógico depois desse avanço era desenvolver a tecnologia do voo espacial. Os sábios anciões avisaram o povo, o voo espacial era uma péssima ideia, mas o povo não escutou e logo os Kumonga começaram a colonizar vários planetas. Infelizmente para os Kumonga, durante essa época eles atraíram a atenção de uma outra espécie ainda mais avançada que a sua própria, os Hakata. Os Hakata não toleravam a competição. Na realidade, os Hakata escravizavam outras espécies. Quando eles descobriram a existência dos Kumonga, a primeira ação dos Hakata foi fazer exatamente isso, subjugar e escravizar o povo inteiro. A escravização dos Kumonga provou ser um problema maior que era um benefício. Eles rapidamente se rebelaram contra os Hakata, iniciando assim uma guerra. Sem paciência e querendo economizar recursos, os Hakata, em vez de guerrear na forma tradicional, eles decidiram, em vez disso, exterminar completamente o planeta. Usando armas, possivelmente armas nucleares até mesmo, eles transformaram o antigo planeta floresta em vidro, e com o passar dos milênios, esse vidro eventualmente se tornou areia. Para escapar à terrível ira dos Hakata, os Kumonga recuaram para antigas cavernas dentro do planeta. Lá dentro, eles permaneceram por milênios. Quando eles eventualmente voltaram para a superfície, os antigos Kumonga tinham evoluído para duas novas espécies. A primeira, o povo da areia, e a segunda, os Jawas. A superfície agora era completamente diferente. O calor agora, que era lançado dos sóis, era terrível, era insuportável. As duas novas espécies precisavam agora proteger a sua pele. Dessa forma, os dois começaram a proteger o seu corpo e até mesmo o seu rosto. O povo da areia usava panos muito parecidos com ataduras, e enquanto isso os Jawas utilizavam roupões. No entanto, o desenvolvimento das duas espécies foi completamente diferente. O povo da areia manteve muitos dos costumes originais dos antigos Kumonga, no entanto, era um povo muito mais supersticioso. Enquanto isso, os Jawas se tornaram uma espécie pequena, frágil, peluda e muito parecida com ratos. Até mesmo seus olhos eram incrivelmente sensíveis. Para protegê-los, eles usavam pedras preciosas como óculos, geralmente de cor amarela ou laranjada. Essas são as cores clássicas dos Jawas, no entanto, seus olhos são pretos. Apesar dos seus antepassados em comum, os antigos Kumonga, a relação entre o povo da areia e os Jawas não podia ser mais agressiva. Desde o primeiro dia, a agressão é a única linguagem que os dois grupos conhecem. Os Jawas, sendo menores e mais fracos, eles se encontraram em uma posição de desvantagem. O povo da areia era muito mais alto, forte e muito melhor armado. Os Jawas se encontraram em uma situação de desespero. Para nivelar o jogo, os Jawas tiveram que aprender a sobreviver nesse planeta hostil. Para fazer isso, os Jawas precisavam de aliados, e essa oportunidade surgiu quando o planeta começou a ser colonizado por outras espécies. Desde que o planeta foi no passado vitrificado pelos Hakata, Tatooine ficou conhecido na galáxia como o planeta amaldiçoado. No entanto, grandes empresas esfomeadas pelo lucro enxergavam Tatooine como uma gigantesca oportunidade. Os escaneamentos do planeta mostravam que Tatooine ainda era rica em minérios, apesar da destruição no passado. Dessa forma, empresas grandes como a Zerka começaram a explorar o planeta. Enxergando uma nova oportunidade, os Jawas rapidamente se aliaram aos colonizadores. Os Jawas então aprenderam a famosa arte do comércio. Eles não só aprenderam a comprar e vender produtos, mas assim como também vender informações. Os Jawas conheciam seu planeta Tatooine como a palma de sua mão. Eles sempre sabiam os melhores lugares para mineração. Com os novos lucros que foram ganhados, os Jawas finalmente conseguiram comprar armas e conseguiam se defender contra o povo da areia. Inicialmente, a barreira da linguagem foi um gigantesco obstáculo, mas os Jawas se adaptaram. Com os barulhos e sons da sua linguagem e os droides de tradução, os Jawas conseguiam se comunicar com os visitantes
habitantes. O povo da areia odiava os colonizadores e exploradores do planeta. No entanto, os Jawas foram mais inteligentes. E através dessa nova relação, eles apenas lucraram. Quando o povo da areia atacava os exploradores, os Jawas iam lá e ajudavam, e vice-versa. Quando os Jawas eram atacados, as empresas como a Zerka também os protegiam. No final de tudo, foi uma relação extremamente lucrativa. No entanto, eventualmente, a grande empresa Zerka teve que abandonar o planeta. No dia que Zerka decidiu abandonar Tatooine, foi o dia que a cultura dos Jawas mudou completamente. Uma das ferramentas de mineração mais utilizadas pela empresa Zerka eram os Sandcrawlers, os rastejadores de areia. Quando a empresa abandonou Tatooine, ela deixou inúmeros desses veículos para trás. Remover esses veículos incrivelmente grandes e pesados simplesmente não valia o custo, então a empresa abandonou eles em Tatooine. Então, o que era lixo para uma pessoa se transformou em ouro para outra. O que era porcaria para a Zerka se tornou a salvação dos Jawas. Com esses novos veículos altamente reforçados, os Jawas agora tinham uma residência impenetrável e além disso servia como um depósito para o seu comércio. A cultura dos Jawas, depois da aquisição desses Sandcrawlers, foi desenvolvida completamente em torno desses veículos reforçados. Gerações em cima de gerações de Jawas nasceriam e morreriam utilizando esses Sandcrawlers. Eles realmente se tornaram o seu lar. Uma fortaleza móvel que facilitava demais o seu estilo de vida. No entanto, o estilo de vida de Tatooine é um estilo de vida hostil e, consequentemente, as pessoas que moram nesse planeta também se tornaram hostis. Os Jawas passaram de um povo que sofria, coitadinhos, para um povo que era basicamente uma peste, uma praga. O comércio, entre aspas, dos Jawas rapidamente se tornou uma atividade incrivelmente abusiva e agressiva. Eles não só compravam produtos e vendiam por preços exorbitantes, mas eles também aprenderam a arte do roubo. Eles se tornaram ladrões. Qualquer tipo de tecnologia que não estivesse ativamente sendo protegida, defendida por alguém, os Jawas, da forma mais descarada possível, eles iam lá e literalmente roubavam tudo que aparecia na sua frente. Durante a Nova Esperança, os Jawas que a gente vê se tornaram naquele ponto uma espécie de mal necessário. Os Jawas tinham seu benefício, né? Eles eram comerciantes, eles navegavam através do deserto, transportando produtos, comercializando com pessoas, mas ao mesmo tempo todo mundo também conhecia a fama desse povo. Era um povo que adorava práticas abusivas e um povo com a mão muito leve, muito propício ao roubo. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acham desse bando de sem vergonhas aí, os Jawas, hein? E se você gostou do vídeo, não tenha a mão leve, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.